Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a professora Lore, sua professora de Química. E eu tô aqui para resolver uma lista de exercício com vocês. Hoje o tema são óxidos. Mas antes de mais nada, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá? Vem comigo que a gente vai fazer uma lista de exercício agora. A lista de exercício é sobre óxidos. Então vamos lá. No tratamento de ferrugem são usados produtos ácidos como ácido fosfórico, pois o óxido de ferro, esse aqui presente, que o compõe, sofre uma reação com esse tipo de substância, sendo removido da peça segundo a reação. Então o óxido aqui, ó, reage com um ácido, formando um sal e uma água. Formando a água, né, nessa ordem, mais um sal. A partir dessa reação, a gente consegue saber a classificação desse óxido. Então, essa é a pergunta do exercício. O F2O3 está se comportando como óxido ácido ou óxido básico? Ele está se comportando como óxido básico. Por quê? Porque ele reagiu com o ácido, neutralizando, formando um sal e uma água. Esse aqui é uma típica reação de neutralização dos óxidos. Então, esse óxido é um óxido básico, pois ele neutraliza com o ácido, certo? Agora vamos para o exercício 2. O vidro é produzido a partir da areia fundida e tem em sua composição o principal composto, que é esse cara aqui. Dependendo do tipo de vidro, outras substâncias podem estar na sua composição, tais como CaO, que ele atribui resistência química contra agentes atmosféricos, o MgO, que garante a resistência do vidro a grandes variações de temperatura, o Al2O3, que ele confere resistência mecânica, e o F2O3, que ele atribui cor. Para óxidos iônicos citados, dê os respectivos nomes. Ele pediu os óxidos iônicos. Os óxidos iônicos que a gente tem aqui presente é o CaO, o MgO, o Al2O3 e o F2O3. Então, qual o nome desses óxidos? O CaO é o óxido de cálcio. O MgO é o óxido de magnésio. O Al2O3 é o óxido de alumínio. E o F2O3 é o óxido de ferro 3, que pode se chamar óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem o óxido férrico aqui, ele tem duas cargas, ele pode ser ferro 2 ou ferro 3. Então, quando tem mais de uma carga, aquele elemento químico, você tem que dizer qual é a carga dele, nos casos dos óxidos iônicos, tá? Que são os óxidos que contêm metais. O exercício 3. A alumina, a Al2O3, além de matéria-prima que serve de fonte para o metal alumínio, pode ser utilizada na indústria como material abrasivo, devido à sua dureza. Esse aí tá esquisito. A sua capacidade de reação pode ser analisada com base nas equações químicas. Então, tem duas equações químicas aqui
Ele está reagindo, ó, uma hora com um ácido e uma hora com uma base. Analisando essas duas possibilidades de reações que a alumina sofre, por que esse óxido pode ser classificado por anfótero? Então, o óxido, quando ele é classificado com anfótero, quer dizer que ele reage com ácido e com base, neutralizando nas duas situações. Então, por que ele pode ser classificado com anfótero? Porque, segundo as reações, ele sofre neutralização, né? Tanto com o ácido como com a base. Certo? Então, essa é a característica do óxido anfótero. Exercício 4. Alguns óxidos gasosos são altamente tóxicos para o meio ambiente. Então, os óxidos é o que mais se fala em relação ao meio ambiente. A partir dos óxidos, a gente estuda chuva ácida, a gente estuda o efeito estufa, entre outras poluições comuns na atmosfera. Então, por exemplo, o dióxido de enxofre provoca desde espasmos passageiros aos músculos. Por exemplo, o dióxido de enxofre provoca desde espasmos passageiros aos músculos lisos, dos brônquios, até inflamações graves das mucosas. O dióxido de nitrogênio, além de irritar os olhos e mucosas em geral, pode provocar enfisema pulmonar. O monóxido de carbono combina com a hemoglobina, produzindo asfixia. Como são classificados esses óxidos? Então, o SO2 e o NO2 são óxidos ácidos. Por que são óxidos ácidos? Porque quando eles entrarem em contato com a água, eles vão formar ácidos. Já o CO é um óxido neutro. Por que ele é um óxido neutro? Porque ele não reage com a água, tá? Essa é a classificação dele. 5. Em 1771, o químico inglês Joseph Priestley descobriu um gás que age no cérebro em uma região responsável pelos sentidos e pela autocensura, o que, ao ser inalado, leva a um estado de relaxamento e alegria, fazendo o ser conhecido como gás hilariante. Quem nunca ouviu falar desse gás, hein? Mais tarde, ao ser usado em eventos festivos, em 1844, um dentista americano, Horace Wells, percebeu que uma mulher que havia se cortado durante a festa não sentia dor alguma, o que levou a testar a substância em seus pacientes como anestésico, fazendo com que ela seja utilizada até hoje em clínicas odontológicas. Essa prática não é muito comum no Brasil, mas no exterior ela é bem comum. Esse gás é utilizado como anestésico em dentistas. Sabendo que o gás hilariante é o composto N2O, dê o seu nome químico e explique por que ele pode ser usado sem problemas, ao contrário de outros óxidos gasosos, que ao serem inalados reagem com água no sistema respiratório. Bem, vamos lá. O N2O não reage com água, ele deu a dica para você, ó. Ao contrário dos outros, esse aqui reage com a água, esse não reage. Então, se ele não reage com a água, ele é um óxido neutro. E é justamente por ele ser um óxido neutro que você não precisa se preocupar que ele não vai causar nenhum efeito dentro do seu organismo. Ele não reage com a água. Qual é o nome desse óxido? Sendo um óxido covalente, eu tenho que dizer quais as quantidades a partir de prefixos que tem de cada elemento químico. Então, eu tenho um oxigênio, então é monóxido. Monóxido. Aí eu tenho 2 nitrogênio, de nitrogênio. Ok? Vamos para o próximo. Agora vamos para o exercício 6.
A magnetita é um minério formado pelo composto Fe3O4, que por apresentar características magnéticas foi um dos primeiros materiais utilizados na fabricação de bússola. Seu nome vem da região da Magnésia, na Grécia, onde esse material era encontrado antigamente. Explica a classificação desse óxido. Bem, esse óxido ele é um óxido interessante. Por quê? Porque ele é a soma de outros dois óxidos. Ele é chamado de óxido duplo. Ele é a soma, literalmente, do óxido de ferro 2 e do óxido de ferro 3. Olha as quantidades, são 3 ferros e 4 oxigênio. É um óxido duplo. Essa é a classificação dele. Vamos ao 7. Ao sofrer oxidação, alguns metais são capazes de formar até 2 óxidos diferentes. Na bateria de carro, representada a seguir, percebe-se que a carcaça é feita... não tem uma representação dela aqui não, viu, gente? A carcaça é feita de ferro devido à coloração avermelhada de seu óxido. Já os polos são feitos de cobre, pela coloração levemente azulada da substância depositada sobre eles. Ainda suas placas internas são formadas por chumbos e óxidos, que possuem uma coloração esbranquiçada. A seguir são dadas as fórmulas dos óxidos e os materiais citados no texto. Dê os seus nomes. Então, voltando aqui, a gente tem uma bateria de carro. Essa bateria de carro ela é revestida por ferro. E dentro dessa bateria de carro, a gente tem diversos óxidos que têm uma coloração esbranquiçada. Então, ele quer os nomes desses óxidos. Só isso, só os nomes deles. Aí a gente já vai finalizando. Não quer classificação nem nada. Esse cara aqui, ó, é o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Esse daqui é o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Essa terminação ico e oso, ela faz referência à carga do ferro. Se ele tem carga 2 e 3, quem tiver a carga maior, seria o 3, tem a terminação ico. Quem tem a carga menor, a oso. Isso serve para qualquer elemento. A gente vai ver outros aqui, ó. Esse aqui é o óxido de cobre. Cobre 1. Ou óxido cuproso. Esse aqui é o óxido de cobre 2. Você vê que o cobre não é 2 e 3, né? É o 1 e 2. Ou óxido cúprico. Aí a gente tem o chumbo, que também tem a sua variação de carga, né? Esse aqui é o óxido de chumbo 2. Ou é menor, né? Então, sendo menor, aqui é diferente um pouco, tá? A gente não chama de chumbo mais, a gente vai chamar de plumbo. Óxido plumboso. E esse aqui é o óxido de chumbo 4 ou óxido púmblico. Tudo bem, gente? Até aqui? A gente já vai para o exercício 8. O óxido de zinco é uma substância muito aplicada em pomadas de assadura, verdade? Principalmente em crianças, por ter propriedades antissépticas, secativas e anti-inflamatórias. Embora seja praticamente insolúvel em água e álcool, reage com a maioria dos ácidos e bases.
apresentando caráter anfótero para as reações. Anfótero, isso é, ele reage tanto com ácido quanto com água. Para as reações a seguir, complete com os produtos formados. Então, o primeiro aqui, ó, que é um ácido, ele vai formar um sal com esse ácido. Aqui ele também vai formar um sal, mas o sal que ele forma são aqueles sais duplos, sabe? Certo? Aí vai ser mais água. E aí você tem esses sais duplos que se formam com a base, né? Como o alumínio. O alumínio também é anfótero, o óxido de alumínio. Ele também forma um sal duplo com o sódio. Exercício 9. Em uma aula experimental, os alunos reagiram cal virgem com água e depois adicionaram algumas gotas de fenolftaleína, que mudou a cor da solução para rosa, indicando no fundo do recipiente. Eles transferiram uma pequena quantidade de solução e a diluíram com água. Na sequência, com o auxílio de canudinho, sopraram a solução até que a coloração rosa sumisse. Em seu relatório, uma equipe concluiu. A cal virgem é uma base que dissolve na água, deixando seu caráter básico, conforme indicado a fenolftaleína. Porém, ao reagir com gás carbônico, ela sofre neutralização, pois este é um óxido ácido. Então, vamos lá. A cal virgem é uma base? Essa é a primeira coisa que ele fala, né? A cal virgem é uma base. E aí ela dissolve na água. Avalie a alternativa dessa equipe e indique quais são os 2 erros cometidos. Ele já te deu a dica, cometeram-se 2 erros, demonstrando as reações dos óxidos envolvidos nessa experimentação. Primeiro, a cal virgem não é uma base. A cal virgem é um óxido. E não base. Ela dissolve em água? Não, ela reage com água. Não dissolve em água. Mas quando entra em contato com a água, o que acontece com ela? Ela vai formar uma base. Então, essa é a primeira reação. Aí ela fala, os 2 erros são esses, demonstra as reações envolvidas. Quando forma essa base vai reagir com o dióxido de carbono da respiração, formando um sal. Qual sal ele forma? Certo? Óxido ácido reage com base formando sal e água, neutralizando, entendeu? Por isso que depois que a base está formada, que eles retiraram uma parte e misturaram sopraram, né? Aquele gás carbônico que entrou dentro da solução reagiu com essa base, formando um sal e água. É isso que aconteceu. Agora vamos para a última questão, que é a questão de alternativa aqui da lista. Considere as seguintes afirmações a respeito do óxido. Os óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos? Sim. Todo óxido metálico é iônico, tá? Então essa é a dica. O óxido a metal são tipicamente covalentes? Sim. Todo óxido a metal, ele forma ligação covalente com o oxigênio. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal em água? Sim. Foi o que a gente viu em vários exercícios aí, né? O óxido anfótero não reage com ácido e base? Não, é exatamente o contrário. Reage com ácidos e reage com bases. Então, a alternativa correta aqui é a A.
A 1, a 2 e a 3 apenas está correta. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Deixe seus comentários. Não esqueça de dar o seu joinha. E a gente se vê na próxima lista de exercício. Beijo para você.